Muito bem. Olá para você que está aí se preparando para o CFO, para Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre História do Amapá, que é obrigatório no teu concurso. Daqui a pouco você estará fazendo esse concurso. E nós estamos falando sobre o contestado e dentro do contestado nós estamos discutindo a questão do Amapá, que é um tópico lá do item número 2, que trata sobre o contestado franco-amapaense, que é um conteúdo obrigatório para a gente entender. Então, na aula da semana passada, nós estávamos discutindo sobre o triunvirato do Amapá e a escalada do conflito que se desenvolveu na Vila do Espírito Santo do Amapá, dentro do processo de disputa regional. E dentro do processo de disputa regional, na aula de hoje, nós vamos fechar isso e dentro do tempo a gente vai olhar o nosso grupo de exercícios que você recebeu aí sobre a questão do Amapá, tá certo? Além desse, ainda tem também outro exercício que você já tem aí, que eu vou discutir com você, que eu vou resolver junto com você, que é sobre o próprio contestado e a questão da colonização da região do atual Amapá. Tudo isso a partir da banca que vai elaborar a prova, tá certo? E quando você está recebendo aí o material, sempre está citando de onde a gente está tirando. De uma prova onde a história do Amapá é tida como conhecimentos específicos, de uma área que está dizendo lá que é conhecimentos de ensino superior. Então, são questões da própria banca e são questões dentro de concursos locais que tem História do Amapá como tópico obrigatório na prova escrita, tá certo? O tema que eu trago hoje ainda é a questão do Amapá, como você está vendo ali, o contestado, que é o tópico que estamos discutindo e já procurando o processo de encerrar esse tópico. Dentro do contestado, a figura de Cabralzinho e a defesa regional. Eu falei agora há pouco que a gente está falando sobre o conflito regional. A figura de Cabralzinho, ela representa o aspecto de defesa por essa parte territorial, que segundo eu já citei aqui, alguns historiadores falam, é uma parte do Brasil que decidiu por ser Brasil, que lutou para ser Brasil. E isso ocorre a partir dos eventos de conflitos entre brasileiros e franceses, do conflito dentro da própria região entre grupos de brasileiros que vão se organizar, se articular, através de uma instituição que a gente chamou na semana passada de o triunvirato, né? E esse triunvirato ele tem um objetivo, ou melhor, alguns objetivos. Então, dentro desses objetivos, o triunvirato tinha a ideia de formar um exército amapaense, a questão de diminuir a influência francesa na região, taxação de impostos sobre produtos que vão estar circulando por aqui, a ideia de manter o domínio, a presença brasileira na região. Agora, tem uma outra situação de se desenvolver uma administração mais autônoma a partir justamente da organização do triunvirato, tendo Cabralzinho como um dos seus componentes. Nesta aula de hoje eu trago o encerramento desse tópico, que é sobre as características e a importância estratégica da Vila do Espírito Santo do Amapá no final do século XIX. A Vila do Espírito Santo do Amapá, frequentemente referida apenas como Vila do Amapá, constituía o principal núcleo populacional brasileiro no território contestado entre Brasil e França no final do século XIX. Por isso que a gente tem a ideia de que ali ocorre o conflito por questões fronteiriças. Então, é o principal foco de populações brasileiras dentro do contestado ali no finalzinho do século XIX. Localizada às margens do rio Amapá Grande, aproximadamente a 250 quilômetros ao norte de Macapá, cerca de 100 quilômetros ao sul da fronteira com a Guiana Francesa. Esta povoação representava, e a gente vai entrar aqui na questão da representação. O que representava a Vila do Espírito Santo do Amapá? Representava um ponto estratégico fundamental para quê? Para a afirmação da presença brasileira na região em disputa.
Então, a presença da vila neste território garante geograficamente, geopoliticamente, estrategicamente, a afirmação brasileira na região em disputa, ok? Fundada originalmente como um pequeno povoado de pescadores e agricultores, a Vila do Amapá ganhou maior relevância a partir da década de 1870. Década de 1870, para quem também está acompanhando a minha aula para o Enem, eu falei agora há pouco que nas décadas de 1870 vários movimentos surgiram lá embaixo, lá no Império. E junto com esses movimentos a gente tem esse processo aqui no norte, em que o Império está lá se rearticulando, se organizando, e o Norte está aqui também nesse seu processo de disputa, no processo de afirmação, no processo de embates entre interesses, principalmente dos franceses, não é? Então, nós temos aqui, quando ela começa a atrair um número crescente de quê? De migrantes, principalmente aqui do Pará, do Nordeste, e o descobrimento de ouro também ajuda muito, ali a partir dos anos 1890. Acelera significativamente o seu crescimento populacional e econômico, transformando em um entreposto comercial de relativa importância regional. Então, a Vila do Espírito Santo do Amapá, olha só as características que ela tem. Começa ali por volta de 1870, 20 anos depois eu tenho a descoberta de ouro na região do atual Calçoene. Isso vai trazer um fluxo migratório muito forte, vindo pessoas do Pará e lá do Nordeste, em busca, logicamente, do ouro, não é? A corrida do ouro que a gente vai ter aqui a partir da década de 90 do século XIX. Bem, como já era um entreposto, já tinha ali, qual é a presença que eu tenho no início dela? Pescadores e agricultores. Então, eu tenho a presença da pesca, a presença da agricultura. Com a descoberta do ouro, eu tenho uma ideia de fluxo migratório que vai aumentar. Tenho um crescimento populacional. Está em uma área em que você tem o comércio que era livre, desde o processo das disputas de fronteira lá atrás. Então, ela se torna um entreposto de importância, de relevância aqui. Então, ela passa a se transformar em um entreposto comercial de relativa importância regional. Uma outra questão que eu trago para você, que eu trago em destaque para você, são as características físicas e demográficas dessa região. Porque aqui eu estou ajudando o meu colega de Geografia do Amapá, porque eu vou discutir depois, que é o próximo tópico, são as riquezas da região do atual Amapá do século XIX e século XX. E aí eu vou entrar em acordo com o meu colega de Geografia do Amapá, que também começa a discutir as questões de fronteira, as questões das riquezas que vai se ter aqui. Ele vai avançar por todo o século XX, por todos os projetos econômicos pelos quais o Amapá vai passar, desde o período territorial até a evolução à condição de Estado, as atuais potencialidades econômicas que temos nos dias de hoje, que são as potencialidades mais contemporâneas, tá certo? Como a questão do agronegócio e a questão recentemente, do petróleo. E aqui eu estou discutindo lá no século XIX potencialidades que nós já temos em algumas regiões como esta, que está em processo de disputa. Então aqui eu trago algumas características físicas e demográficas. Então, no período imediatamente anterior à invasão em 1895, a Vila do Espírito Santo do Amapá apresentava características típicas de quê? Típicas de um povoado amazônico em desenvolvimento. Olha essa palavra que eu acho legal. Então, na virada ali, ela já tem o perfil de um povoado amazônico em desenvolvimento. Sua estrutura física era modesta, composta principalmente por casas de madeira, muitas delas construídas sobre palafitas, devido à proximidade com o rio e às periódicas inundações. As edificações mais significativas incluíam uma pequena igreja católica, uma casa de comércio, que era realmente o entreposto de trocas, vejam bem, trocas comerciais, estou vendo aqui relações de comércio antigas, o escambo.
e alguns armazéns utilizados para estocagem de mercadorias. A população nesse momento ela variava entre 700 e 1.000 habitantes, e isso por volta de 1895, um número que poderia aumentar significativamente em períodos de maior atividade garimpeira. A composição demográfica era diversificada, incluindo o quê? Quem compunha a vila? Isso é importante, hoje em dia nós sabemos, não é? Para identificarmos o perfil daquela população, ok? Então, nas versões de estudos mais atualizados, a gente procura entender as pessoas para entender o lugar, que é um outro tema da geografia, para entender a questão de território, certo? Então, eu tenho brasileiros do Pará e do Nordeste. Estes eram a maioria da população. Eu tenho pequenos agricultores, pescadores, comerciantes e garimpeiros atraídos pela descoberta do ouro. Indígenas, principalmente o grupo Wayampi-Palicu. Aqui, nesse grupo que compunha a vila, naquele período, destaca aí na sua apostila, certo? Destaque aí no seu caderno, no seu material, quais os grupos indígenas que compunham a região, não é, da Vila do Espírito Santo do Amapá, região de disputa territorial, de embates fronteiriços. Então, seriam os grupos Wayampi e o grupo Palicu, que mantinham relações de troca com a população da vila e, ocasionalmente, se estabeleciam em suas proximidades. O outro grupo, o grupo que vinha da Guiana, que são os crioulos da Guiana, falantes da língua crioula francesa, que transitavam entre os territórios brasileiro e francês, trabalhando como intermediários comerciais. E aqui a gente pode dizer que são aqueles tipo camelô, não é? São comerciantes andarilhos, mascates, que transitavam dentro do território negociando. E, por fim, os caribenhos, principalmente das colônias britânicas e holandesas, que haviam migrado para a região em busca de quê? De oportunidades econômicas, especialmente na mineração. Então vejam aí a composição de pessoas para que essa área de território, né, possa ser percebida como uma área de diversidade cultural. É uma área que apresenta uma sociedade multifacetada, certo? Porque cada grupo desse aqui são grupos de diferentes concepções de vida, de modo de negociação. Então, vejam que e numa das primeiras aulas que eu comecei a falar sobre o contestado, eu falei, essa região era um barril de pólvora. E que ainda posso acrescentar aqui que eu tenho os ex-escravizados, eu tenho os fugitivos, né, que tinham vindo das fazendas da Macapá colonial, da Mazagão colonial, e que fugiam dessas fazendas e se estabeleciam para além do rio Araguari, nessa área. Então, eu tenho a formação de várias comunidades quilombolas nessa região. Eu tenho também a composição não só desses paraenses que estavam se deslocando para ali, mas eu tenho, pelos anos de 1895, o Brasil não é mais uma monarquia, o Brasil é uma república. Era uma república em construção, era uma república que precisava fortalecer na alma do povo daquele momento a ideia de república, a monarquia. Enfim, vejam que é uma região que estava distante do centro de poder, mas, ao mesmo tempo, ideias que migravam aqui eram trazidas por esses outros centros de poder, certo? Qual é a importância, ou qual era a importância estratégica, né, da Vila do Espírito Santo do Amapá? Ela transcendia em seu tamanho modesto ou limitada relevância econômica no contexto nacional. Diversos fatores contribuíram para o seu valor estratégico. Primeiro, posição geográfica. Qual é a posição geográfica da vila? A posição central no território contestado funcionava como ponto de controle natural para quem quisesse acessar o interior da região ou navegar pelos seus principais rios. Essa localização permitia o quê? Monitorar
potencialmente controlar o movimento das pessoas e mercadorias em grande parte da área disputada. Então era muito importante o domínio dessa vila. E aí você já vai entender a motivação dos franceses em invadir justamente essa região aí, justamente este centro populacional. Primeiro, por conta da sua posição geográfica. Segundo, como eu já estava começando a explicar, qual que é o cenário político desse momento. Então, o cenário político. Com a formação do Triunvirato do Amapá em 1894, a vila se tornou o centro político e administrativo da organização brasileira no território do contestado, simbolizando a determinação local de manter a região sob influência brasileira. É aqui que se repete aquilo que eu venho falando. A região que decidiu ser Brasil. E a região aqui, a partir da formação do Triunvirato do Amapá, ela se torna o centro, é justamente o centro desse processo. Ela se torna o centro da disputa pelo território, ela se torna o centro de afirmação da presença brasileira no território, a partir da administração do Triunvirato. Então, além disso, a afirmação de soberania. Qual é o contexto? Onde o princípio do ut possidetis tinha grande peso na resolução de disputas territoriais, a existência de um núcleo populacional estável e claramente identificado com o Brasil representava um argumento poderoso para as reivindicações brasileiras sobre o território. Então, essa ideia de se ter a vila, um núcleo administrativo do Triunvirato, fazer com que ali a bandeira da República do Brasil fosse estendida, não é? Aquela bandeira da Primeira República, estivesse presente ali. O princípio naquele momento é ut possidetis, que quer dizer é dono da terra quem a terra está ocupando, quem está lotado na terra, alocado na terra. Então isso era levado em consideração em disputas territoriais na virada do século XIX para o século XX. E aí eu tenho essa afirmação da soberania nacional naquela região. A quarta situação é a base econômica, porque ela é um entreposto comercial. Para quê? Produção de ouro, borracha, que eu já tenho aqui, castanha do Pará e outros produtos extraídos da região. E aí eu posso reafirmar a ideia das antigas drogas do sertão, eu posso reafirmar a ideia de também alimentação como carne. Alguns pecuaristas começam a se estabelecer por aquela área ali, e aí você tem de repente uma questão econômica que vai circular. Além da questão da extração do ouro, a gente já vai perceber a chegada, o início do processo de extração da borracha, que vai ser uma das riquezas que a gente vai observar presente dentro da economia do atual Amapá no século XIX, século XX, ok? Então é interessante isso. Então, com essa base econômica, eu tenho uma conexão entre o território do contestado e a economia paraense brasileira, em contraste com as tentativas francesas de direcionar o fluxo econômico para Cayena. Então, no caso brasileiro, a ideia de centrar tanto o aspecto administrativo pelo Triunvirato, mas também centralizar na própria região, a partir da vila do Espírito Santo de Amapá, a economia, e afirmar a soberania aqui, aproveitando a posição geográfica da região, são fatores que vão contribuir positivamente para a possessão da terra em favor do Brasil. Certo? Em favor do Brasil. Então, nós temos aqui a vila do Espírito Santo do Amapá também servia como ponto de referência. Olha só, aqui é importante, ponto de referência cultural e identitária para a população brasileira dispersa pelo território do contestado. Aí eu tenho, o que vai marcar? Aí a ideia de identidade. Lembra que eu falei a ideia de lugar, a ideia de pertencimento. Nós decidimos por sermos Brasil, nós não queremos franceses dentro do território.
Nós temos que afirmar a soberania nacional aqui. E aí, além disso, eu já coloquei isso em aulas anteriores, que não é só a questão de uma bandeira que simboliza a presença de um Estado em um território, mas o próprio comportamento das pessoas. Agora há pouco eu estava falando na construção do Estado Nacional Brasileiro, e eu estava dizendo o que identifica o brasileiro, quem é o brasileiro, qual é o sentimento de pertencimento que o brasileiro tem com o seu lugar, com o seu território. E aqui eu trago esse tópico para você, que é um tópico que já está em alguns livros de história do Amapá, que é justamente essa ideia da construção da identidade no território do contestado. Então, a questão aqui é que a presença da Vila do Espírito Santo do Amapá serve como ponto de referência cultural e identitária para a população brasileira dispersa pelo território contestado. Então, primeiramente, festividades religiosas. Importante destacar isso aqui, festividades religiosas. Porque se eu for aqui para cima e olhar as outras populações que aqui estavam, né, os indígenas que estavam aqui, os Waiampis e os Palicu, eles têm a cultura deles. Mas se eu olhar para os crioulos da Guiana, que também têm a sua cultura, mas são influenciados pela religião da França. Qual é a religião predominante na França? Protestante. No Caribe, o Caribe britânico e holandês, os britânicos são protestantes. Os holandeses, protestantes. Então, quando se fala na questão das festividades religiosas, qual seria a festividade religiosa aqui? A católica. É uma identidade. Eu já citei isso lá nas aulas quando eu falo de patrimônio cultural, material, né? Quando eu falo da diversidade cultural brasileira, eu digo, o brasileiro ele é muito religioso, mas o forte do brasileiro é a religião católica, que sobressai as outras religiões. Mesmo com o processo de sincretismo, mesmo com o processo de convivência, de catolicismo com protestantismo, de catolicismo com religiões de matrizes africanas, do catolicismo que convive com as religiões de matrizes indígenas, certo? Então eu tenho as festividades religiosas, particularmente a celebração de Pentecoste, do Espírito Santo, da qual derivou seu nome, atraíam pessoas de toda a região e reforçavam os laços comunitários e o sentimento de pertencimento ao Brasil. Eu ainda não vi questão que trata desse tópico em concurso. E como professor de cursinho, com esse pequeno tempo que eu tenho, 29 anos, falando de cursinho, antigamente vestibular, hoje Enem, concurso, né, eu sempre tenho colocado que um tópico que ainda não caiu em uma questão de banca tem 100% de possibilidade de cair em uma questão, né, porque tem que ser inédito o questionamento. Então vejam bem, a Vila do Espírito Santo do Amapá, eu vou repetir, porque eu vejo que é importante esse tópico aqui, também servia como ponto de referência cultural e identitária para a população brasileira dispersa pelo território contestado. Suas festividades religiosas, particularmente a de Pentecoste, que é uma festividade em homenagem ao Espírito Santo, e aí o próprio texto está dizendo, daí a origem da Vila do Espírito Santo de Amapá. E por que Vila do Espírito Santo do Amapá? Porque lá tem uma festividade religiosa que marca, que identifica os moradores da vila, que é a celebração ao Espírito Santo, que é uma concepção portuguesa desde a colônia. Vila de São José de Macapá, quem é o padroeiro? São José. Vila de Santa Ana, quem é a padroeira? Santa Ana. Então, é uma postura cultural, religiosa portuguesa. E o brasileiro, quando está construindo a sua identidade, ele tem isso como uma herança portuguesa, um legado dos colonizadores em nós. E aí está citado no texto, o sentimento de pertencimento a quem? Ao Brasil.
não a França. Tá? A importância simbólica e estratégica da vila não passou despercebida às autoridades francesas da Guiana, que haviam como principal obstáculo a consolidação de sua influência sobre o contestado. Esta percepção foi determinante para a decisão de lançar a expedição militar que culminaria na invasão em maio de 1895, no confronto com forças lideradas por Cabralzinho. Forças essas que foram organizadas a partir do triunvirato, porque um dos objetivos do triunvirato era formar o exército amapaense. Está lá, você pegar qualquer livro de história do Amapá, desses mais antigos, mais recentes, aqueles que estudam essa região, que tratam dessa região. Então você vai ver que havia essa situação e Cabralzinho estava à frente da organização desse grupo que poderia defender a defesa do território do contestado, assegurando a presença brasileira aqui. Após os eventos de 1895 e a posterior resolução do conflito em favor do Brasil, a Vila do Espírito Santo do Amapá continuou a se desenvolver, embora em ritmo mais modesto após o declínio da mineração de ouro. Hoje, como cidade de Amapá, preserva seu patrimônio histórico. Outro tópico que pode vir numa questão da prova do teu concurso, patrimônio histórico. Então ela preserva em seu patrimônio histórico, em sua memória coletiva, os vestígios daquele momento crucial em que se tornou palco de um episódio que determinou a definição das fronteiras nacionais brasileiras. A invasão francesa de 15 de maio de 1895, causas, estratégias e objetivos. Vamos aqui. Então isso é importante no processo de anexação do território ao Brasil. Tá? A gente analisa isso bem porque isso é parte marcante da nossa história. Porque você já imaginou olhar o mapa do Amapá, aí você olha o mapa do Amapá depois e passa um pincel em cima do rio Araguari. Tá? Em cima do rio Araguari. Daquela parte do Araguari para cima não seria nosso. Agora imagina como o Brasil, o mapa do Brasil ia ficar feio, porque o que embeleza o mapa do Brasil é o Amapá. Pode prestar atenção. O que embeleza o mapa do Brasil é o Amapá. Então aquele pedaço de terra do Araguari para cima seria totalmente anexado pela França, caso ocorresse um rumo diferenciado do que aconteceu em 15 de maio de 1895. Mas não ocorreu. A gente está vendo os motivos. A invasão francesa à Vila do Espírito Santo do Amapá, em 15 de maio de 1895, representou, aí eu quero que a ideia de representação, o ápice das tensões territoriais entre Brasil e França na região do contestado. Este episódio aparentemente localizado, o que significa isso? Apenas um conflito local, não tem tanta relevância em algo mais ampliado, não. Ele mesmo, aparentemente localizado, teve implicações diplomáticas significativas e acelerou a resolução definitiva da disputa fronteiriça. Para compreender plenamente este evento histórico, é necessário analisar suas causas, a sua estratégia militar empregada pelos franceses e os objetivos que motivaram essa ação. Quais seriam as principais causas ou motivação da invasão? Não é? Então, a decisão das autoridades da Guiana Francesa de organizar uma expedição militar contra a Vila do Amapá foi motivada, a motivação foi motivada por uma combinação de fatores que são políticos, econômicos e circunstanciais. O primeiro fator foi justamente a ação do grupo de brasileiros na região da vila, a formação do Triunvirato do Amapá em 1894. A criação dessa estrutura político-administrativa brasileira, liderada por Cabralzinho e seus associados, foi interpretada pelas autoridades francesas como uma violação do acordo de neutralidade sobre o território
e uma tentativa unilateral do Brasil de estabelecer controle sobre a região. Então, resumidamente, os franceses olham a formação do Triunvirato do Amapá como uma ameaça à sua própria, o seu próprio interesse no território. Primeiro aspecto. Disputas pelo controle da mineração. A descoberta de ouro na região intensificou a competição pelo controle dos recursos naturais ali. O Triunvirato havia estabelecido regras e taxações sobre a atividade mineradora, que favoreciam quem? Os brasileiros. Isso gera um ressentimento entre os mineiros franceses e crioulos da Guiana, que aí eu falei a você que um dos objetivos, aliás, o Triunvirato tinha o objetivo de estabelecer a presença brasileira na região. E dentro do Triunvirato, nós vamos destacamos alguns objetivos do Triunvirato: a formação do Exército Amapaense, a taxação sobre a atividade mineradora, beneficiando os garimpeiros brasileiros, a questão de se controlar o comércio na região, certo? Então, isso também é olhado de maneira desconfiada pelos franceses. O incidente de Mapá, em abril de 1895. Um conflito entre garimpeiros brasileiros e franceses na localidade de Mapá, que resultou em mortes, foi utilizado como pretexto imediato para a intervenção militar. As autoridades francesas alegaram necessidade de restaurar a ordem e proteger os seus cidadãos. Marca isso aqui. Marca. Por que marcar isso aqui? Porque é a primeira motivação da invasão. Tá? O evento do conflito entre garimpeiros, isso é muito comum em região aurífera, não é verdade? Isso é muito comum, conflito entre garimpeiros, só que aqui eu tenho uma situação que diferencia. São garimpeiros brasileiros contra garimpeiros franceses, certo? E aí esse evento é chamado de incidente de Mapá, ocorrido um mês antes da invasão. E, por último, o contexto imperialista. Eu tenho que olhar para a França do século XIX. A expedição ocorreu no auge do imperialismo europeu, período em que a França buscava ativamente expandir o seu império colonial global, incluindo a ampliação de suas possessões na América do Sul. Então, eu tenho 4 situações para você analisar aí, tá certo? 4. E aí eu vou olhar qual a estratégia e a composição da força invasora. Vamos olhar para a força invasora. Então, a expedição francesa ela foi cuidadosamente planejada pelo governador da Guiana Francesa, né? Charvin, você que sabe francês melhor que eu. Ela é comandada pelo capitão Lunier. A força consistia de 130 homens apenas. E aí, o que ela incluía? Qual é o destaque? Está aí no nosso texto, não é? Qual é o destaque? Então, eu tenho soldados da infantaria colonial francesa, bem treinados e equipados, policiais e guardas de administração colonial, milicianos crioulos recrutados localmente e alguns guias e intérpretes conhecedores da região. Então, não eram homens especificamente de guerra, não é? Porque os soldados da infantaria colonial, eles tinham um bom treinamento, eram bem equipados, mas eles eram tipo soldados de fronteira, né? Os policiais e guardas são aqueles que guardavam a vila, né? Um policiamento mais localizado. Eu tenho um grupo de milicianos que foram recrutados naquele momento, é alguém que chama alguém que saiba atirar, que queira ir na expedição, então uma espécie de voluntários para conflitos. E à frente, logicamente, naquele momento, naquele tempo, tinha que ter alguns intérpretes, alguns guias que conhecem a região para encaminhá-los para não se perderem. Então essa era a composição da força invasora. A força estava armada com rifles modernos, algumas metralhadoras e contava com apoio de canhões leves, instalados nas embarcações que transportaram as tropas. Essa superioridade armamentista contrastava fortemente com as armas rudimentares disponíveis para os defensores brasileiros. A estratégia francesa baseava-se em 3 elementos principais. O primeiro, o elemento surpresa, né? Eles vêm durante a noite, buscando atingir a vila nas primeiras horas da manhã para surpreender os seus habitantes antes que pudessem se defender. Uma demonstração de força, claro, né?
Então, eu tenho uma França poderosa nesse momento, do século XIX. Então, a ideia era intimidar a população local e, com a mera presença das forças francesas, poderia garantir a rendição sem resistência significativa. O plano prevê uma ocupação rápida da vila, prisão ou neutralização das lideranças, do triunvirato, e depois se estabeleceu uma administração francesa, antes que pudesse ter uma reação brasileira. E aí, lá em cima, eu disse para vocês que a vila ficava a 250 quilômetros de Macapá, mas somente 100 quilômetros da Guiana. Então, mais próximo eles do que, de repente, uma força de socorro saído daqui. Uma diferença de 150 quilômetros de distância até a chegada do socorro. Qual eram os objetivos da invasão? O objetivo era de, primeiro, desmantelar o triunvirato, primeiro objetivo, eliminar essa estrutura de governo local brasileira, prendendo ou expulsando suas lideranças, particularmente Cabralzinho, o foco era o líder do triunvirato, que era visto como o principal obstáculo à sua influência na região. Logicamente, desmantelando o triunvirato, estabeleceu o controle francês na região, instalando uma administração colonial francesa na vila, transformando ela em um entreposto avançado da Guiana Francesa, que seria a base para a expansão e controle sobre todo o território do contestado. O outro seria controlar os recursos naturais, assegurando acesso e privilégio ao ouro, estabelecendo novas regras e taxações que vão favorecer não mais brasileiros, mas os interesses dos franceses. E, por fim, fortalecer a posição diplomática, criar um fato consumado de controle efetivo que fortalecesse a posição francesa nas negociações diplomáticas sobre definição final da fronteira. A pergunta que vem do Bastos é: professor, havia indígenas junto aos franceses nessa composição? Os indígenas estão bem aqui, olha, guias. Grifei aí no material, tá certo? Então, alguns guias e intérpretes conhecedores da região. Então, você tem a presença de indígenas. Eu posso, de repente, ter indígenas também no meio dos milicianos, que são chamados, porque eu tenho algumas aldeias indígenas que ocupam aquela região do rio Oiapoque, certo? Então, eu posso afirmar que havia, sim, a presença de indígenas. Lembrando que eles sempre participaram dos eventos históricos nessas regiões do atual Brasil, certo? Estou com o meu tempo já aqui, deixa eu olhar para terminar. Não vou no... Eu vou fechar com essa imagem aqui, porque eu tenho ali já fechando o meu tempo. Então, eu quero olhar para você, agradecer a sua atenção na aula, espero que você esteja entendendo o processo de defesa regional, entendendo essa questão do Amapá. Eu vejo importante a gente perceber esse conflito, ele é um conflito muito disputado, principalmente nos dias atuais, nos quais nós estamos também construindo a identidade do nosso povo do Amapá. Também fazer com que as gerações entendam a nossa história local, fortalecendo essa história local, e a ideia de se colocar temáticas como essa em concurso público é muito bom, porque até aqueles que vão vir de fora fazer o concurso já vêm e conhecem um pouco da nossa história, da nossa geografia local. Na próxima aula eu vou tratar do desenvolvimento do conflito, vou tratar do processo de construção do heroísmo de Cabralzinho, vou tratar da república que vai, naquele contexto, precisar de heróis que pudessem simbolizar o aspecto republicano, e Cabralzinho vai ser, como eu sempre tenho dito, o homem certo, no lugar certo, na hora certa, no evento certo, para uma ordem republicana que necessitava, naquele momento, de heróis. Nós não temos heróis na República. Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, enfim, esses homens não tinham condições de serem olhados pela sociedade e serem percebidos como heróis
da nova ordem. Tanto é que a nova ordem vai buscar lá no século XVIII o herói da República, não é, que é o Tiradentes. E aí Cabralzinho ele aparece nesse momento, e aí a República vai se utilizar disso, vai promover uma situação de heroísmo para ele, será reconhecido como tal. Mas isso são conteúdos do nosso próximo encontro. Espero que você possa curtir, compartilhar e comentar nossas aulas aí, que está te preparando para este concurso do CFO, Bombeiro Militar e Polícia Militar. Espero você na próxima aula e continue estudando, porque aqui o desafio está com você, ajudando nessa sua aprovação, ok? Tchau!